Olá, pessoal. Paz seja com todos. Espero que estejam todos bem, aproveitando o tempo de estudo, explorando bem o material. Eu espero que esteja dando tudo certo e que nós prossigamos, não é verdade? Na graça e no conhecimento. E é o Senhor que nos dá entendimento, discernimento, é o Senhor que faz com que a gente tenha sabedoria para estar otimizando o nosso tempo e que vocês possam estar aproveitando ao máximo. Amém? Capítulo 4, irmãos. Olha, estamos praticamente no meio já da nossa disciplina e o título é Pobres na Cidade. Pobres na Cidade, certo? E esse é um tema assim interessante. Dá a impressão que a gente sabe, que a gente conhece tudo, porque quem não conhece pobreza, quem não sabe, mesmo que nós não somos pobres, da categoria miserável, mas a gente tem bem conhecimento. Mas é bom saber mais, porque até aqui nós estamos aprendendo a fazer uma sondagem dos lugares onde possivelmente nós deveríamos, se não estamos fazendo, levar a palavra de Deus. Então nós temos que aprender esse planejamento, aprender a fazer essa sondagem e falar sobre a pobreza nas cidades é uma coisa importante. Como atuar, como lidar com isso, onde aprender, com quem aprender. E aqui o nosso texto, no nosso capítulo 4, diz assim: pobres na cidade. Quem são os pobres? De 15 a 30 pessoas a cada 100 estão em estado de pobreza. Ou seja, é muita gente. E eu quero dizer a vocês que esses dados, eles são de 2010. Então, são dados que já estão defasados. Isso pode ter aumentado. E mesmo que seja de 15 a 30 pessoas em cada 100, ou seja, de 15 a 30%, isso na América Latina, certo? E o número de pobres aumentou de 12% em decorrência das crises, da crise asiática que teve em 97 e outras crises que não são mencionadas aqui, mas esse número vai aumentando. Quem estava na classe média cai na classe C, cai para B, da B cai para C e assim por diante. E aqui o nosso material comenta que o índice de pobreza no Brasil é comparável ao obtido no Chile, Costa Rica e Panamá, certo? Então, esses países têm um índice de pobreza grande, tá? E aqui eu vou acrescentar um dado que é novo, que é o da Venezuela, que não foi mencionado aqui e que, inclusive, o Brasil tem, vamos dizer assim, ajudado, acolhido e tudo mais, vocês sabem, lá no estado de Roraima. Então, a situação é ainda pior na Bolívia, Equador, Honduras, Nicarágua, onde 100 pessoas, ou mais da metade, está em situação de pobreza absoluta. Então, quer dizer que em cada 100 pessoas, a metade, nesses países mencionados aqui, estão em absoluto estado de pobreza, certo? E a Argentina e o Uruguai são os países em melhor condições nos quais o índice chega a 15%. E aqui eu vou fazer uma ressalva também, porque a Argentina, na atual conjuntura, está em situação deplorável e a gente tem visto isso na televisão, tá? Então, esse índice também deve estar bem defasado. E aí, continuando aqui, qual é o conceito de pobreza? O acelerado processo de urbanização nas últimas décadas trouxe consigo a pobreza, a metropolização, né? As pessoas vão para cidades grandes e atrás desse evento, vamos dizer assim, desse fato das pessoas irem para cidades grandes, a pobreza vai atrás, certo? E que passa a fazer parte do cotidiano da sociedade, certo? Então, o número grande de pessoas na cidade traz consigo a pobreza.
Olha, para vocês verem um dado bem interessante também. No Rio de Janeiro, a quarta parte da população vive nas favelas, ou seja, de 100 pessoas, 25 vivem nas favelas. Então, também é um número muito grande. Pessoas que vivem do lixo, o tráfico de drogas se apresenta como uma alternativa de dinheiro fácil. Os adolescentes entram por este caminho como distribuidores da droga, sem escola e com uma perspectiva de vida muito baixa. Então, eles morrem cedo, não estudam, sem trabalho e morrem cedo, devido aos diversos confrontos com a polícia, que na maioria das vezes resultam em mortes. Ainda falando sobre a pobreza nos grandes centros, atributos que determinam uma situação de pobreza. Olha, o que faz a pessoa ser pobre? Baixo nível educacional, quer dizer, estuda pouco. Trabalho de baixa produtividade e remuneração. Por exemplo, a pessoa trabalha lá no tipo de trabalho que trabalha à exaustão e ganha pouquinho. Então, não tem como a pessoa viver bem, morar num lugar bom, ter uma prosperidade. Características, outro fator de pobreza é as características do chefe de família. As famílias geralmente são chefiadas por mulheres, ou se chefiados por homens, eles são pardos ou pretos, certo? Tamanho e estrutura da família, famílias numerosas, o lugar que reside. Então, quanto maior a família, maior a probabilidade de serem pobres. Por quê? Sabe aquela história de onde come 5, come 10? Pode até comer, mas come menos, tá? E aí a pobreza aumenta, não é verdade? Outro fator aqui importante, a pobreza e a indigência são realidade. O racismo e a exploração são fatores preponderantes, quer dizer, importantes no que tange e diz respeito à pobreza. Olha só, por que aqui fala da indigência? Porque a indigência é aquela pessoa que mora na rua, que às vezes, por causa de um vício, acaba nas ruas, por causa do alcoolismo, por causa das drogas, acaba na rua. E aí acaba virando indigente, não tem mais endereço, não tem documentos e por aí vai. Vamos especificamente olhar a classe de indigentes. Quem são essas pessoas? Podem se classificar como indigentes aquele que não tem escolaridade, profissão, moradia, família, documentos e vivem errantes pelos diversos pontos das cidades. Queridos, eu creio que todos vocês já passaram por uma oportunidade de estarem numa rodovia de carro passando, aí você vê aquela pessoa ali no meio-fio da estrada, com aquela sacola nas costas, carregando alguns pertences, errante, não sabe para onde vai na próxima cidade, pede alguma coisa, mora na rua. E olha, às vezes a gente vê alguma reportagem assim na televisão de pessoas que moram na rua e eles não querem voltar para casa, eles acabam acostumando. Tem ONGs que tratam com essas pessoas na rua. E dia desses eu vi uma reportagem que eles têm uma perua Kombi adaptada para o banheiro, ou para o banho. Então eles param ali e com muito custo arrebanham ali aqueles que estão ali naquele determinado lugar para tomar banho, dar uma roupa limpa, e é uma coisa difícil, porque eles acostumam na sujeira, naquela forma de viver ali. E aqui também comento que geralmente essas pessoas, eles têm um fato triste, que acabam que eles ficam desgostosos, ou como disse anteriormente, o vício, o alcoolismo, as próprias pessoas da família não aguentam e acabam colocando eles para fora. Mas o cristão não pode ficar alheio às necessidades do seu mundo, do seu tempo. Um dos grandes desafios da humanidade para o próximo milênio é pão para quem tem fome. Inclusive, esse tema aqui ele foi o tema de uma das campanhas da fraternidade da
Igreja Católica, eu não sei falar para vocês o ano que foi, mas é a pauta, dar pão a quem tem fome. Só que nós vamos ver ao longo desse capítulo 4 e do 5 que não basta dar o alimento, porque aí você sana momentaneamente a necessidade da pessoa e ela acaba ficando ali naquela mesma situação. E aí tem um fato importante aqui, que a gente também vê muito nas ruas, é o profissional da miséria. Existe, na verdade, um grupo que se aproveita da miséria e da desgraça alheia. Usa as tragédias e as necessidades do pobre para se promover e tirar algum tipo de vantagem. Então, a pobreza deve sempre incomodar, nunca pode estar conformando, nós não devemos estar conformados com a pobreza. Aqui, quando eu falo profissional da miséria, tem algumas coisas para a gente acrescentar. Olha só, a gente vê às vezes as crianças pedindo na rua, e aí você vê que tem um adulto escondido ali, aliciando aquelas crianças para que faça isso. Então, acaba que a pessoa já está desempregado, está ali na pobreza, e eles acabam se aproveitando, e tem uns, não nos cabe julgar, mas tem muitos que acabam não querendo trabalhar mesmo, ficando ali naquela situação de querer ganhar, estar ali aproveitando daquela situação. Deus tem interesse em se revelar a todos, independente da sua classe social, cor ou sexo. No contexto latino-americano, aproximadamente 570 milhões de pobres. Esses números, como eu falei para vocês, estão defasados, tá? Então, voltando aqui, olha, Deus, ele quer se revelar a todos. Ele quer que a pessoa saia da pobreza, ele quer que nós, enquanto cristãos, nos preocupemos com essas pessoas, que a gente tome alguma atitude, que a gente não se conforme com essa situação das pessoas que estão em estado de indigência, de miséria nas ruas, dependendo das outras pessoas para viverem, comerem e por aí vai. Então, pensando no Brasil, não existe mágica possível, diz Vilmar Farias, assessor especial para a área da Presidência da República do governo Fernando Henrique Cardoso. Faz tempo, né, irmãos? Em geral, políticas compensatórias, como as cestas básicas ou a renda mínima, são muito boas para aliviar os efeitos da pobreza, é o que eu falei agora há pouco para vocês, mas ela é ineficaz na solução do problema. Então, hoje em dia, trazendo para a atualidade, tem o auxílio emergencial, tem a Bolsa Família, e aí as pessoas acabam ficando dependentes daquele auxílio, daquela forma de viver, com aquele pouco, e às vezes se acomoda ali. Mas aqui o autor da nossa apostila diz assim: o pobre precisa ser liberto, ser libertado através da educação. Então, primeiro ele tem que entender que a educação liberta, que se ele se profissionalizar, se ele tiver uma profissão, ele pode realmente sair desse estado de miséria. Atualmente, consegue-se provar que uma pessoa com educação tem menos chance de ser pobre. Olha só, aqui tem uns dados bem interessantes. A probabilidade de uma pessoa com menos de um ano de escolaridade ser pobre é de 75%. Então, se a pessoa estudou bem pouquinho, ela tem chance de ser pobre em 75%. Esse número cai para 62% se ela estiver de 4 a 8 anos. Então, o indivíduo estudou de 4 a 8 anos, ele tem uma grande probabilidade de ser pobre, de 62%. Já diminui. Aumentou a escolaridade, diminui a chance de ser pobre. A possibilidade de ser pobre cai para 41% se a pessoa estudou um pouquinho mais, tá? Então, entre 8 e 12 anos, se a pessoa estudar entre 4 e 8 anos, tá? Entre 62% e 41% de chance de ser pobre. Se a pessoa estudar entre 8 e 12 anos, a chance dele ser pobre é apenas e tão somente de 20%. Então, se a pessoa tiver mais do que 12 anos de escolaridade,
só tem 2% de chance dela ser pobre. Então, olha que importante. Esses números aqui confundem um pouco, mas em suma, o que é importante, o que é relevante é nós sabermos que quanto mais escolaridade a pessoa tem, menor a chance dela ser pobre. E aqui, dentro da palavra de Deus, olha só, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. João 8,32, que a gente conhece bem, não é verdade? E ainda falando sobre pobre e cultura e estudos, olha só, o povo é pobre, inculto, de fracos valores éticos e morais. A palavra de Deus deve servir de guia e orientação para as diversas sociedades desenvolvidas no contexto latino-americano. Precisa-se ensinar aos carentes como eles podem encontrar caminhos que os ajudarão ou ajudarão a sair da miséria, quando eles querem, né? Porque tem muitos que não querem, como eu disse anteriormente, mas a nossa obrigação, enquanto cristão, é fazer isso, é lutar por isso, é que eles possam ser libertos da miserabilidade, da estado de pobreza, certo? Os pobres devem ser considerados, tá? Obviamente, nós não podemos estar pensando só naquelas pessoas que estão em situação razoável. Nós temos que pensar nos pobres. Não se pode apenas apresentar o porvir. A mensagem do reino deve ser sempre o porvir e, ao mesmo tempo, apresentar um projeto de vida e orientações sobre o que fazer, o que se deve fazer hoje. Então, falar a palavra de Deus, falar sobre os céus. Lá no céu tem rua de ouro, os rios são de cristais e toda aquela você vai ser salvo, quando você for para o céu vai acontecer isso, é importante? Salvação? Muito importante, mas aqui o autor fala que é nossa obrigação também, não só falar do porvir, do que nós vamos receber quando nós estivermos no braço do Pai, mas o que nós vamos fazer com a pobreza de hoje. Inclusive, estou aqui falando com vocês e lembrando daquele versículo que diz, se creres, comerás o melhor desta terra. Então, nós temos que pensar no porvir e também na atualidade, nos dias de hoje. A solução para a pobreza não está no discurso. Precisamos agir, buscar alternativas de Deus para socorrer aqueles que verdadeiramente estão necessitados. Como diz Stott, aspas, olha, não podemos nos acostumar com a pobreza. Sempre que depararmos com uma situação crítica, devemos estar preparados para nos posicionar. E o que é nos posicionar? Fazer algo. Interceder, trabalhar num projeto, que a igreja se levante com um projeto para ajudar essas pessoas, que nós precisamos sair das quatro paredes da igreja e ir buscar os perdidos, sim, mas nós sabemos que só com a palavra isso vai ser mais difícil. Nós temos que ter um projeto para estar aí colaborando para que essas pessoas saiam desse estado crítico de pobreza e miserabilidade, e que elas possam ser prósperas, se tornem, né, cristãos abençoados e prósperos. E como nós vamos reagir frente à pobreza? Grelert diz, e elucidou o tema quando argumentou. O princípio da igualdade, olha, ele deu alguns princípios aqui, o princípio da igualdade, da mutualidade e da proporcionalidade. Nós vamos ver um por um e tem aí os versículos da Bíblia para nos conduzir. Olha só, o princípio da igualdade. Deus quer que todos os seus filhos que têm acesso à mesma graça tenham o suficiente ou necessário. Então não é justo que uns filhos de Deus estejam bem, comendo numa casa confortável ou digna e outros não. Então, o princípio da igualdade, o princípio da mutualidade, ou seja, não há, melhor dizendo, autossuficiência no corpo de Cristo. O dar e o receber de dons ou de dádivas são uma das marcas fundamentais da vida do corpo de Cristo. Então, eu recebo e eu dou.
Sabe aquela história que sempre a gente ouve na igreja, que uma água de uma caixa d'água parada, ela acaba se estragando, que ela tem que estar renovando, então nós vamos recebendo e nós vamos dando, em todos os sentidos. Nós recebemos, nós aprendemos a palavra de Deus, nós passamos a palavra de Deus, nós somos abençoados, nós temos um pouco a mais que Deus tem nos abençoado, nós temos uma vida que nós podemos compartilhar algo com o nosso próximo, vamos compartilhar, vamos estar ajudando o nosso próximo com bens materiais também. Outro princípio da proporcionalidade. Somos responsáveis a partir do que recebemos de Deus. Então, o que nós temos recebido? Nós não temos recebido maravilhas, nós não temos recebido milagres, nós não temos aprendido a palavra, nós não temos uma igreja abençoada onde nós congregamos e aprendemos a palavra de Deus, temos comunhão com os nossos irmãos. Então, tudo que a gente recebe, a gente consegue passar. Irmãos, eu sempre digo assim, não só relacionado à palavra de Deus, eu sempre digo assim, Deus me deu, eu particularmente, estou falando de mim, professora Maria Amélia, Deus tem me dado a oportunidade de ter estudado, de ter feito curso superior, então sempre que eu tenho oportunidade de compartilhar esse meu conhecimento, eu faço com prazer, porque não são todas as pessoas que têm essa oportunidade. Eu sei que foi com sacrifício, com suor, com dedicação, muitas coisas eu deixei para trás para estar estudando, porque eu valorizo isso. E então eu tenho mais que compartilhar com as pessoas o que Deus tem me dado. E eu acredito muito nesse princípio da proporcionalidade. A generosidade faz parte de Cristo. Devo ser reflexo da vida de Cristo. É o espírito de generosidade deve permear todas as atividades da igreja. Então, tudo que for feito dentro da igreja ou que parta de vamos dizer assim, um projeto, de uma iniciativa da igreja, tem que estar debaixo de muita generosidade, porque a generosidade faz parte de Cristo. E nós, como igreja, somos o corpo de Cristo. E ainda aqui, olha, falando sobre o corpo, né? Então, quando o corpo é maduro, a igreja é madura e vive de acordo com as escrituras, o dar não é um sacrifício. Então, a contribuição dentro do corpo reflete o caráter de cada um de nós, que somos favorecidos com essa dinâmica da vida da igreja, onde proporcionalmente, nós recebemos, mas também nós temos que dar ajuda mútua. Então, eu recebo e eu dou. Eu recebo e eu dou. E já finalizando no nosso último slide, ainda Gellert, ainda com muita propriedade, situa e propõe alternativas corretas para a problemática. Qual problemática é essa que nós estamos tratando, falando aí dos pobres na cidade? A primeira, a igreja deve viver e proclamar a redenção de Deus em Cristo pelo poder do Espírito Santo. Isso a gente sabe. Nós temos que proclamar o poder de Deus, nós temos que levar aos outros a palavra e o poder de Deus através do poder do Espírito Santo. Segunda, a igreja pode ser parte importante da consciência nacional, comprometendo-se com uma visão cristã da sociedade humana, em que busca a superação de todas as injustas geradoras de misérias. De todas as injustas geradoras de miséria. Então, nós, enquanto cristãos, nós temos que procurar meios e maneiras de buscar que essas situações que geram a pobreza, elas sejam superadas. Eu vejo, não me lembro agora mencionar para vocês, e eu até lembro, mas eu acho que não convém, que não é nem da igreja evangélica, eu acho que não convém eu estar mencionando, mas eu conheço projetos onde as pessoas são ali chamadas, elas fazem cursos, elas ouvem a palavra de Deus, elas até recebem alguma coisa ali em troca, algum alimento, algum bem material, mas elas recebem também a palavra de Deus, isso é muito importante.
A terceira sugestão, a alternativa que ele propõe, esse autor, o Grellert, que a igreja pode e deve fazer alguma coisa de concreto enquanto sonha com uma sociedade mais marcada pelos ideais do reino de Deus. A igreja cabe viver e proclamar o evangelho. E isso que o Novo Testamento chama de fazer o bem. É isso que o Novo Testamento chama de fazer o bem. Então não adianta nada nós pregarmos a palavra, ficarmos lá dentro da igreja, aprendendo. Às vezes até pregamos ali para as pessoas que trabalham conosco ou que da família. E só isso? Não, nós podemos fazer mais, porque o Espírito Santo pode nos capacitar. Se tiver uma liderança forte, uma liderança como nós vimos no capítulo 3, vocacionada, preparada, capacitada, dirigida pelo Espírito Santo, nós podemos sim fazer muito mais. E, para concluir, nós podemos fazer muito mais o bem, fazer o bem. O Evangelho se apresenta como uma grande esperança para uma população depauperada, quer dizer, empobrecida, com fome e com fome. Esperança no sentido de dar direção para a vida, esperança em Cristo, que salva e ajuda o homem a consertar suas dificuldades. Tá? Então, só para nós concluirmos aqui, então Cristo é a solução, a palavra de Deus é a solução. E como nós vimos também no capítulo 3, que o Senhor nos separa, Ele nos chama, nos vocaciona, nos capacita para que nós possamos entrar nessa seara e pregarmos o Evangelho, fazer o bem e apresentar uma nova roupagem para o Evangelho, que não seja só de estar falando para as pessoas de salvação do porvir com as mãos abanando. Não, que nós possamos apresentar algo que possa ajudar essas pessoas a saírem dessa situação de muita pobreza e que às vezes não, eu posso falar com autoridade, que a pobreza, ela consome a pessoa. A pessoa estar num ciclo vicioso de problemas, de doenças, de confrontos, ela não consegue focar em outra coisa, a não ser aquela vida miserável. E nós, enquanto cristãos, podemos fazer isso. Em nome de Jesus. Amém, queridos? Deus abençoe e aproveite bem esse material. Aproveite para refletir e que o Espírito Santo possa falar mais aos vossos corações. Amém? Deus abençoe.